Quantas vezes na vida você já sentiu que estava à beira do colapso, que tudo o que você construiu parecia desmoronar diante dos seus olhos, que o universo inteiro conspirava para empurrar você contra a parede, fazendo com que cada tentativa de levantar parecesse em vão? Se você está assistindo a este vídeo, há grandes chances de que você tenha passado ou esteja passando exatamente por isso. Mas aqui vai uma verdade que você merece ouvir. Às vezes, recuar um passo não é fraqueza, é estratégia. E a sua virada de mesa começa agora. Este vídeo é um chamado para quem já foi esmagado pelas circunstâncias, para quem teve que engolir a dor calado, para quem já caiu tantas vezes que começou a duvidar da própria capacidade de se levantar. Mas existe um segredo que os mais resilientes da história sempre souberam, dos soldados estoicos da Roma antiga até os líderes que transformaram quedas em glórias, como transformar a derrota na espada da vitória. E se você souber olhar com clareza, vai perceber que esse momento, onde tudo parece perdido, é exatamente o ponto de partida onde sua força começa a se construir. Aqui, você vai encontrar uma visão estoica da vida real, uma filosofia prática, direta, que te mostra como transformar dor em disciplina, humilhação em poder, queda em estratégia. A virada de mesa não acontece quando você grita mais alto, mas quando aprende a dominar o caos por dentro, antes de reorganizar o mundo lá fora. Então respire fundo, porque o seu contra-ataque começa com um passo para trás e a decisão de voltar mais forte do que nunca. Parte 1. Resiliência através da adversidade. Alguns morrem por dentro antes mesmo de perder a vida. E o mais curioso sobre isso é que nem percebem. A adversidade chega como um incêndio. Destrói em silêncio, queima por dentro. E quando se nota, já não há nada além de cinzas. Mas é ali, em meio ao que restou, que nasce um tipo raro de força. A força de quem apanhou da vida sem piedade, mas que ainda respira, ainda resiste, ainda existe. Não se trata de uma resistência, é comum. Trata-se de uma resiliência construída com cicatrizes e não com discursos motivacionais. Porque a verdadeira resiliência não aparece nos dias fáceis, nem é desenvolvida em ambientes confortáveis. Ela é forjada no calor da humilhação, da perda, da solidão e da impotência. Quem nunca sofreu a dor de verdade jamais entenderá a profundidade de quem aprendeu a andar mesmo com tantos infortúnios. A dor educa, a queda ensina, a adversidade revela, e é nesse ponto que se define o que diferencia os que sobrevivem dos que renascem. O sobrevivente espera que o mundo melhore. O renascido entende que ele é o mundo que precisa mudar. Não busca piedade, não culpa ninguém. Enxerga a adversidade como um laboratório da alma. Cada golpe se torna matéria-prima para sua nova estrutura. Há quem reclame da dor e há quem agradeça por ela, porque percebeu que foi exatamente ela que arrancou todas as camadas falsas e deixou exposto o que sempre esteve lá, uma força crua, instintiva, primitiva, mas real. E é essa força que começa a erguer um novo tipo de ser, mais enxuto, mais claro em suas escolhas, menos influenciado, mais determinado. A vida, quando bate forte, está testando, não o corpo, mas o espírito, e aqueles que entendem isso param de perguntar por que eu e começam a pensar o que posso fazer a partir daqui. A resiliência verdadeira não é sobre suportar tudo, é sobre escolher o que vale a pena suportar e seguir, mesmo que seja mancando, mesmo que ninguém. Veja, mesmo que tudo diga para desistir, porque ali, nesse passo silencioso no meio do caos, nasce o início da virada. Parte 2. Princípios estoicos. Em um mundo onde a maioria reage impulsivamente, dominada por emoções instáveis e desejos imediatos, existem aqueles que caminham em silêncio, com os olhos firmes e o coração inabalável. Esses não nasceram,
assim. Foram moldados, talhados pela dor e educados por uma filosofia que não busca consolo, mas clareza. O estoicismo não ensina a escapar da dor, ensina a dominá-la. E essa diferença muda tudo. Os princípios estoicos são como espadas afiadas que cortam a ilusão. Enquanto muitos buscam controlar o que não tem poder algum, como a opinião dos outros, o passado ou o futuro, os estoicos se concentram apenas no que depende deles. Essa escolha simples, porém radical, é o que separa os fracos dos inquebráveis. Quando tudo parece sair do controle, eles não tentam mudar o mundo, mudam a si mesmos. Autodomínio antes de domínio, razão antes de reação, ação antes de desculpa. Há 3 pilares que sustentam essa mentalidade: percepção, ação e vontade. Primeiro, treinam a mente para ver as coisas como realmente são e não como gostariam que fossem. Depois, agem com excelência, não por aplauso ou vaidade, mas por dever. E, por fim, aceitam com firmeza aquilo que está fora do alcance. Não como resignação, mas como força estratégica. Saber onde termina o controle é o que dá início à verdadeira liberdade. A disciplina emocional é uma arma, porque enquanto o mundo gira em caos, quem cultiva os princípios estoicos permanece inteiro. Não significa a ausência de dor, significa não ser governado por ela. Significa olhar de frente para o sofrimento e dizer: você não manda aqui. Essa firmeza assusta, porque é rara. E tudo o que é raro é temido ou respeitado. Prática não exige templos nem gurus. Está no cotidiano. Suportar ofensas sem se rebaixar, agir com justiça mesmo quando ninguém está olhando, manter a palavra quando seria mais fácil fugir. Os estoicos não se destacam por aparência, mas por presença. Não vivem em função da aprovação alheia. Vivem em função de uma missão que vai além do ego, ser melhores que ontem, independente do que o mundo faça. Enquanto os frágeis esperam que a vida seja justa, os fortes se preparam para quando ela for cruel. Não por pessimismo, mas por sabedoria. E nessa preparação constante, silenciosa, disciplinada, nasce o tipo de mente que não apenas resiste, comanda. Parte 3. Identidade e experiência. A maioria confunde o que viveu com o que é. E aí está o erro que condena multidões ao sofrimento eterno. Ter falhado não significa ser um fracassado. Ser rejeitado não transforma ninguém em alguém não amável. Mas quando a mente frágil se agarra às experiências como rótulos, a identidade se contamina. E uma vida inteira passa a ser guiada por memórias que deveriam ter sido superadas, não adoradas como verdades absolutas. A dor ensina, mas não define. E o que diferencia os que se levantam dos que se afundam é justamente essa compreensão. As experiências são parte da jornada, não o molde da essência. Só que nem todos estão dispostos a questionar o próprio reflexo. É mais fácil aceitar o papel de vítima do que se responsabilizar pela reconstrução da própria identidade. É mais confortável repetir "foi por culpa deles" do que dizer "eu escolho ser diferente a partir de agora". A identidade verdadeira é forjada, não é herdada, não é acidental, não é imposta, ela é decidida conscientemente. Enquanto muitos arrastam o peso de tudo o que sofreram, outros usam cada dor como matéria-prima. Não negam o que passaram, mas se recusam a ser definidos por isso. Transformam cicatrizes em insígnias de guerra. Transformam quedas em lições. Transformam perdas em foco. E aos poucos, deixam de ser um reflexo do passado para se tornarem arquitetos do futuro. A diferença entre identidade e experiência é como a diferença entre o navio e a tempestade. A tempestade pode ser brutal, violenta, imprevisível, mas o navio só afunda quando deixa a água entrar. Da mesma forma, a alma só se contamina quando internaliza a dor como parte de quem se é, e não como algo que apenas se atravessou. Ninguém escolhe o que acontece, mas sempre haverá poder na forma como se interpreta cada acontecimento. Essa escolha é o ponto de virada.
Quem entende isso para de repetir histórias de dor e começa a escrever capítulos de superação. A identidade não nasce das feridas, ela nasce da decisão de o que fazer com elas. Parte 4. O poder da verdade e da reflexão. A maioria foge da verdade como se fosse veneno, mas é justamente nela que se encontra o antídoto contra a autoenganação, contra as falsas narrativas que mantêm pessoas presas em ciclos de fracasso e contra a paralisia que surge quando se acredita que a culpa é sempre do mundo. A verdade é brutal, sim, mas também é libertadora. E quem tem coragem de encará-la de frente desbloqueia um tipo de poder que não pode ser retirado por ninguém. Clareza. Refletir profundamente é um ato de guerra contra a superficialidade. Enquanto muitos reagem, poucos param para pensar. Poucos questionam suas crenças, seus impulsos, suas versões da história, mas todo avanço real começa exatamente aí, na capacidade de olhar para si mesmo sem filtros, sem desculpas, sem máscaras. A dor de se encarar de verdade é imensa, porém é menor que a dor de viver uma vida inteira como prisioneiro de ilusões. A reflexão não é um luxo filosófico. É uma exigência para quem quer deixar de repetir padrões autodestrutivos. Cada vez que se escolhe olhar para dentro com honestidade, a mente se afia. As emoções deixam de comandar, o ego perde a coroa e a realidade começa a ser vista com nitidez cirúrgica. Isso permite decisões melhores, atitudes mais maduras, conscientes e uma reconstrução verdadeira, não de aparência, e sim de essência. A verdade, por mais dura que seja, sempre aponta um caminho. Mostra onde se errou, onde se foi fraco, onde se permitiu ser enganado. Mas também revela onde ainda há poder, onde ainda há escolha, onde ainda há futuro. E essa percepção é o que diferencia os que apenas existem dos que se transformam. Porque só quem aceita a realidade como ela é, tem o direito de mudá-la. Quem evita a verdade vive no escuro, tropeçando nas próprias mentiras. Quem a busca começa a enxergar o jogo da vida, e ao enxergar, começa a agir com precisão, sem se distrair, sem desperdiçar energia, sem repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. A reflexão profunda é como fogo, queima tudo. O que é falso, tudo o que é frágil, tudo o que é raso. E o que sobra é a base sólida de uma nova identidade. Parte 5. A linguagem molda a realidade. Antes mesmo da realidade ser transformada, ela é nomeada. Palavras criam significados, e significados moldam percepções. A forma como se descreve um acontecimento define como ele será sentido, memorizado e reagido. Não é magia, é neurologia. Quem chama um fracasso de fim, morre ali mesmo. Quem chama de ensaio, planta o início da virada. A linguagem é a argamassa da mente. O que se repete, se fortalece. E o que se fortalece, se torna destino. Pessoas que se afundam quase sempre, repetem narrativas derrotistas sem perceber. Nada dá certo para mim. Sempre me enganam. Não nasci para vencer. Cada frase dessas não é só um desabafo, é uma sentença. Um comando interno que reforça a identidade de vítima e afunda ainda mais a capacidade de reação. A mente não discute com o que se afirma, ela obedece. E quanto mais se verbaliza fraqueza, mais fraco se torna o espírito. Em contrapartida, há quem use a linguagem como arma de reconstrução. Não se trata de mentir para si mesmo com afirmações vazias, mas de renomear a dor com consciência. Não é fingir que não dói, é entender que aquilo é um processo, não um rótulo, que é uma fase, não uma maldição. Ao escolher palavras que apontam para responsabilidade, força e aprendizado, a mente começa a se reorganizar. O caos se curva à clareza. A revolta se transforma em direção. Isso explica por que os grandes mestres, de Epicteto a Sêneca, dominavam a arte da palavra.
porque sabiam que o modo como se descreve um acontecimento pode torná-lo insuportável, ou suportável, devastador, ou instrutivo. As palavras são os trilhos por onde a mente caminha, e quem domina a linguagem domina o próprio trajeto. Não. É sobre falar bonito. É sobre falar com exatidão. Quem nomeia a si mesmo com fraqueza, se encolhe. Quem se descreve com responsabilidade, prospera. A mudança começa no vocabulário interno. O que se diz ao acordar, o que se pensa diante do erro, o que se sussurra nas noites de dor. Porque a linguagem, repetida o suficiente, vira crença, e crenças constroem realidades. Parte 6. Pequenas ações criam momentum. O erro de muitos é esperar motivação para agir, como se o movimento dependesse de inspiração, como se a vontade fosse a centelha, mas a realidade é outra. O movimento é o que cria motivação. É a ação que acende a vontade, e não o contrário. Quando se compreende isso, a vida deixa de ser um campo de espera e passa a ser um campo de construção. Pequenas ações, repetidas com consistência, geram o que os estoicos chamavam de eupraxia, excelência na prática mesmo diante do caos. Ninguém acorda gigante. Gigantes são formados no invisível. São moldados quando ninguém está olhando, no silêncio de uma escolha melhor, na firmeza de recusar a velha desculpa, no compromisso de levantar mesmo sem vontade. É no detalhe ignorado por todos que o inquebrável começa a nascer. E o que muitos desprezam como pequeno é exatamente o que cria momentum, a força silenciosa que empurra o destino para frente, passo após passo. A mente humana se movimenta por ritmo. Toda ação deixa uma trilha, um hábito, uma impressão. Cada vez que se decide agir, mesmo que seja mínimo, uma página lida, um treino iniciado, um não dito na hora certa, a identidade vai sendo ajustada. O corpo entende, o cérebro registra, e um novo tipo de ser começa a emergir. O tipo que não depende de motivação, porque já decidiu quem quer se tornar. É nessa cadência de pequenas ações consistentes que a disciplina nasce. E com ela vem o respeito próprio. Porque não há respeito sem coerência, e não há poder pessoal sem ação. Ações miúdas, somadas dia após dia, explodem em resultados quando menos se espera. O mundo só enxerga o estouro final. Mas os que sabem a verdade, sabem que tudo começou com um passo humilde, mas firme. A virada de mesa nunca começa com um grito, começa com um gesto, uma escolha, uma decisão que ninguém vê, mas que muda tudo por dentro. E quando o momentum é criado, ele se torna imparável. O corpo segue o ritmo, a mente foca, a alma desperta e então, pela primeira vez, o impossível começa a parecer apenas uma questão de tempo. Parte 7. Protegendo sua energia. Não é o mais forte que resiste. É aquele que sabe onde não desperdiçar sua força. A maioria cai não por falta de poder, mas por vazamentos de energia, por se importar com o irrelevante, por reagir ao que não merece resposta, por tentar provar o próprio valor a quem já decidiu não enxergar, por insistir em corrigir o que está fora do próprio domínio. E assim, dia após dia, vão se esvaziando, até não sobrar nada além de exaustão e frustração. Proteger a própria energia não é egoísmo, é estratégia. Um guerreiro não entra em qualquer batalha, escolhe com precisão. Um sábio não responde a qualquer provocação, silencia com firmeza. Um homem ou uma mulher que deseja reconstruir sua vida após a queda precisa aprender a preservar aquilo que tem de mais inestimável: o foco. Porque sem foco, toda força se torna ruído, toda intenção se dispersa, todo potencial se perde. A energia vital é drenada por distrações disfarçadas de urgências, por discussões inúteis, por ambientes tóxicos, por hábitos que alimentam o vício no caos. Quem quer se reerguer precisa começar cortando excessos, encerrando ciclos, limitando acessos.
Porque onde há excesso de estímulo, não há espaço para transformação. Só há ruído, só há confusão, só há repetição do mesmo caos em cenários diferentes. O silêncio, a solitude e o autocontrole não são castigos, são escudos. Escudos contra tudo aquilo que tenta consumir a alma em nome de carência, vaidade ou medo. Quem aprende a dizer não, ganha tempo. Quem aprende a dizer não, ganha clareza. Quem aprende a dizer não, recupera sua soberania. E nessa recuperação silenciosa de poder, começa a nascer um novo tipo de ser humano. O seletivo, o intencional, o inviolável. A energia protegida se converte em presença, em postura, em direção. Já não se trata de correr atrás de tudo, mas de caminhar firme rumo ao que importa. E aquilo que um dia sugava as forças, as críticas, as cobranças, os ruídos, já não tem mais acesso, porque não se trata de ser inalcançável. Trata-se de não permitir acesso ao que não acrescenta. E essa blindagem, construída pouco a pouco, transforma o ser em um templo vivo, intocável, incansável, indestrutível. Parte 8. Crescimento através da dor. A dor não pede licença, ela chega rasgando, desorganiza tudo, derruba certezas, interrompe planos. Contudo, por mais cruel que pareça, ela carrega dentro de si um poder que poucos compreendem. O poder de remodelar, de revelar, de arrancar tudo o que é frágil e expor o que é real. A dor, embora indesejada, é a única força capaz de fazer o ser humano se olhar no espelho com verdade, sem máscaras, sem fantasias, sem escapatórias. Somente a dor tem esse poder de abrir espaço para o crescimento autêntico. Porque ela desnuda, expõe a ilusão do controle, rasga as zonas de conforto e força uma decisão, ou se afunda, ou se renasce. E aqueles que escolhem crescer através da dor não saem os mesmos. Eles se tornam mais do que fortes, se tornam refinados, apurados, polidos pelo fogo como o ferro que forja a espada. A maioria luta contra a dor como se ela fosse inimiga, tenta anestesiar, esquecer, enterrar, mas ignorar a dor é como ignorar uma lição vital, é repetir o mesmo erro com nomes diferentes. A verdadeira virada começa quando se para de fugir e se começa a escutar. O que essa dor quer ensinar? O que precisa cessar dentro de mim para que algo mais forte possa nascer? Quais padrões, quais ilusões, quais vícios precisam ser destruídos para que um novo caminho se abra? Os estoicos sabiam, o sofrimento em si não é o problema, é a interpretação dele. A dor não é castigo, é ferramenta, é desafio, é lapidação. Cada perda pode abrir espaço para a clareza, cada traição pode revelar o valor da própria lealdade, cada queda pode ensinar a construir bases mais sólidas. Mas isso só acontece quando se encara a dor com propósito e não com autopiedade. Crescer através da dor é escolher evoluir onde a maioria estagna. É levantar onde outros desistem. É fazer da própria cicatriz um estandarte de sabedoria. E então, um dia, ao olhar para trás, entender que aquela dor não foi o fim, foi o início, o ponto exato em que algo novo começou a ser forjado, uma versão mais firme, mais consciente e mais preparada para o que vem pela frente. Parte 9. Reconstruindo a identidade após contratempos. A queda não destrói. O que destrói é insistir em se manter preso à versão de si mesmo que sucumbiu ao impacto. Muitos tentam continuar como se nada tivesse acontecido, tentando resgatar uma identidade que já foi esmagada pelos próprios erros, pelas perdas, pelos abandonos. Mas a verdade é simples. Após o colapso, não se reconstrói uma vida tentando colar os cacos do que foi. Reconstrói-se assumindo que uma nova identidade precisa nascer. Uma que seja compatível com a realidade atual e não com os apegos do passado. É nesse ponto que o estoicismo revela sua força. A doutrina do controle interno, a aceitação
da realidade. A ação baseada em princípios, não em impulsos. O novo eu começa a ser moldado não pela esperança de aplausos, mas pela convicção de integridade. Não por vaidade, mas por direção. A identidade reconstruída é sólida e estratégica. Ela não busca ser notada, busca ser eficaz. E com o tempo, aquela versão nova, lapidada na dor, refinada na reflexão e moldada pela disciplina, se torna irreconhecível diante da anterior. É um passo evolutivo. Esse novo ser, mesmo ainda com cicatrizes abertas, caminha, não para impressionar, mas porque sabe, no mais profundo, que agora carrega a verdade. E ninguém derrota alguém que se reconstruiu com base na verdade. Parte final. Esperança e propósito. No fim de todas as dores, no silêncio que sobra depois da queda, existe uma pergunta que ecoa com intensidade. E agora? É nesse instante que muitos se perdem, porque não encontram sentido, porque não enxergam o porquê de continuar, porque confundem o fim de uma etapa com o fim da estrada. Mas há um segredo que poucos compreendem, um segredo ancestral, sussurrado por guerreiros, filósofos e sobreviventes. O propósito é a única força que atravessa qualquer escuridão. A esperança sozinha é frágil, pode ser enganosa, pode iludir. Mas quando ela se une ao propósito, se torna combustível puro, inquebrável. Porque o propósito não depende do cenário, ele nasce dentro. Ele se alimenta da decisão de servir algo maior do que o próprio ego. É o que levanta o corpo quando já não há energia. É o que faz o olhar continuar afiado quando o resto do mundo desistiu. Aqueles que se reerguem de verdade não são os que têm sorte. São os que encontram um motivo claro, uma missão, um porquê inegociável, algo que transcenda o próprio sofrimento. E esse propósito pode ser silencioso, não precisa de palco. Pode ser a vontade de proteger alguém, de quebrar um ciclo ancestral, de honrar um nome, de provar para si mesmo que é possível. E isso basta, porque quando o coração se conecta a um propósito, o corpo aguenta o que for preciso. Esperança. Sem ação é ilusão. Todavia, esperança guiada por propósito torna-se estratégia e disciplina. Se manifesta como a mais concreta prova de resiliência. Os estoicos sabiam disso. Por isso ensinavam que é melhor viver por algo do que apenas sobreviver por nada. Que a dor suportada com razão se transforma em virtude. Que um homem com um porquê pode suportar qualquer como. E quando esse porquê é real, não há obstáculo que o detenha. Aqueles que isso entendem saem do papel de vítimas e se tornam arquitetos. Eles não esperam redenção, eles a constroem, escolha por escolha. Não porque é fácil, mas porque é necessário, porque não há outra opção para quem decidiu renascer. E assim, no fim de tudo, não sobra apenas sobrevivência, sobra sentido, sobra clareza, sobra vida vivida com propósito e não desperdiçada em desorientação. Virada de mesa se completa aqui, não no retorno ao que se era, mas no surgimento de alguém que nunca existiu antes. Alguém forjado na verdade, blindado pela dor e movido por um motivo maior. E uma vez, tendo alcançado a transformação, esse alguém jamais voltará ao ponto de partida. Ele sabe que seguirá firme e vitorioso daqui para frente. Se este vídeo ressoou com você, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.